Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Detox da Tentante. Nessa aula de hoje, eu quero te explicar por que o detox ele é tão importante para a sua fertilidade. Bom, o nosso corpo ele faz detoxificação todos os dias, a todo momento, a toda hora. Por quê? O detox é uma maneira de promover equilíbrio no nosso corpo. Então, tudo aquilo que vai entrando de toxina, etc e tal, o nosso corpo, o fígado, ele vai metabolizar, vai jogar para fora aquilo que ele não quer mais e vai absorver aqueles nutrientes, aquilo que é importante para o seu organismo. E aí ele vai fazendo esse controle, ele vai fazendo esse balanço. Porém, hoje, no mundo que a gente vive, nós estamos num mundo muito mais intoxicante do que num mundo que a gente tem acesso a coisas mais limpas. Por isso que você fala assim: nossa, minha avó, minha mãe não teve problema para engravidar. Aquele ambiente que elas viviam lá é muito diferente do ambiente que a gente vive hoje. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. A minha mãe teve 4 filhos e a minha avó teve 16 filhos, tá? Qual que é a diferença? Minha avó comia o que plantava, bebia água super natural, né, do riacho e tal. Não tinha contato com maquiagem, não tinha contato com coisas tóxicas, com garrafinha plástica e tal. Naquela época, minha avó não tinha nem geladeira direito, né? Conservava ali os alimentos, consumia as coisas muito mais frescas e tudo. A minha mãe, as mesmas coisas, né? Então, ela não tinha tanto contato ali. Minha mãe já teve mais contato com maquiagem, com produtos tóxicos, mas não tanto, né? Esse boom aí foi dos anos 90 para cá que a gente teve esse boom nessa produção gigantesca de produtos químicos e maquiagem e garrafinhas plásticas e coisa plástica, veio a era do plástico, né, que tudo é embalado em coisa plástica, enfim, do petróleo, do uso intenso desse petróleo para tudo. Então, o ambiente, ele é muito diferente hoje em dia, certo? Ai, Gabi, mas e aquela moça que engravida, que é uma moradora de rua, que tá ali naquele ambiente tóxico, que muitas vezes é usuária, muitas vezes faz uso de droga, de álcool e consegue engravidar. Por que ela consegue engravidar e eu não consigo engravidar? Isso já deve ter passado na sua cabeça também em algum momento. E eu vou te explicar. Nosso corpo, ele também se adapta. Essas mulheres que vivem nessas condições muito extremas, o corpo delas adaptam a essas condições extremas, certo? Não é uma condição normal de vida, tá bem? Não é uma condição que a maioria de nós vivemos. São condições extremas. Vou citar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Na pandemia, os mendigos de rua, eles não pegavam Covid. Foi o que teve menos morte foram os mendigos. Eles não tiveram tanta taxa de morte. Por quê? Porque eles criam uma resistência maior por estar na rua, por estar em um ambiente no qual ele vive ali há anos e que ele cria uma resistência muito grande a várias coisas. Já muitas pessoas que estavam trancadas dentro de casa, não colocavam o nariz para fora, pegava Covid e morria. Qual que é a explicação para isso? Imunidade, não estava adaptado o ambiente e etc e tal. Então, a gente que vive nesse mundo normal, que a gente trabalha e tal, não sei o que, nananã, consome ali as coisas, a gente tem o nosso corpo ali adaptado para essa vida. Essas pessoas de condições extremas têm um corpo adaptado para essa vida, das condições extremas, tá? E essas mulheres que engravidam, gente, por mais que elas conseguem engravidar, muitas não conseguem chegar até o final de uma gestação, tem complicações durante a gestação. Os filhos dessas pessoas, normalmente, posso te dizer assim, mais de 90% dos casos são crianças que vão ter algum tipo de problema cognitivo, imunológico, déficit de aprendizado, enfim, vai ter. Por quê? Porque os estudos, eles mostram tabaco, álcool, drogas, esse ambiente promíscuo, né, cheio de bactérias ruins e tudo, ele não vai promover saúde para esse bebê e para essa criança. Infelizmente, serão crianças com problemas de saúde, tá certo? E o que a gente está olhando aqui é que eu quero que você engravide na melhor condição que o seu corpo possa estar, né? Oferecer para você e para esse bebê
saúde e qualidade de vida. Eu quero bebês saudáveis, eu quero uma mãe, uma gestação saudável. É isso que eu prezo. Então, essas mulheres conseguem, né? Deus dá o direito à vida a todas as mulheres. São coisas que muitas vezes a ciência não vai explicar, tá certo? E a gente vai para esse caminho da adaptação daquele ambiente, que é o que a gente tem mais resposta hoje. Mas a gente tem que olhar que se você não está conseguindo engravidar, é porque algo de errado está no seu corpo, tá certo? E muitas vezes pode ser esse desbalanço, né, dessas toxinas ambientais. Então, o nosso corpo, à medida que a gente vai vivendo, entrando em contato com essas toxinas, muitas vezes essa intoxicação ela vai subindo no nível no qual o seu corpo ele não consegue limpar, ele não consegue detoxificar. E é por isso que a gente tem que dar o suporte para o seu corpo detoxificar de maneira mais eficiente, mais eficaz, tá certo? Então, quando a gente fala de detox, a gente tira tudo aquilo que você consegue tirar aí, que te intoxica. Não quero de forma alguma que você entre dentro de uma bolha. E eu quero que você faça o quê? Eu quero que você coloque os alimentos, coloque tudo aquilo que promova o processo de detoxificação, para você fazer esse equilíbrio mais rápido. E aí a gente reduz esse nível de toxinas e consegue equilibrar melhor o seu corpo. E aí assim, ele pode estar pronto para engravidar. Eu tive recentemente uma paciente com câncer de mama que tirou a mama, fez quimioterapia e ela tinha um desejo muito forte de engravidar. O que foi dito para ela? Você não vai conseguir engravidar, porque você é uma paciente que fez quimioterapia, que retirou a mama e é impossível engravidar pós câncer de mama. Você já tem uma baixa reserva ovariana, a quimioterapia reduziu a sua reserva ovariana, você não vai conseguir engravidar. Ela não acreditou nas palavras do médico, porque ela tinha para ela acreditava, ela tinha a fé que ela poderia sim engravidar novamente. Com isso, ela me procurou por ver todo o trabalho que a gente faz aqui na internet. E ela falou, Gabriela, eu preciso equilibrar. O meu corpo, eu quero engravidar novamente. Eu já tenho uma filha, eu quero um segundo filho. Eu tive que parar tudo na minha vida para tratar do meu câncer de mama, mas agora eu estou pronta para encarar esse desafio e eu quero engravidar e eu tenho fé que eu vou conseguir engravidar. Eu falei, como você saiu de uma químio, saiu de muita medicação, o seu corpo está intoxicado. Muita medicação, muita quimioterapia, o fígado dela não suporta isso tudo, intoxica mais, piora a fertilidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos desintoxicar o seu corpo, vamos fazer o protocolo de detoxificação de 30 dias para a gente poder equilibrar o seu corpo novamente e a partir dali a gente vai seguindo as fases. Combinado? Combinado. Passei o detox para ela, suplementação, passei as trocas inteligentes, tudo certinho. E aí, gente, 30 dias depois do detox, no próximo ciclo, depois do detox, ela engravidou. Ela engravidou. Tá vendo? Como a gente coloca o nosso corpo em equilíbrio, a gente consegue, né, engravidar. O dela foi exatamente depois do detox, foi 30 dias depois do detox. Era o que ela estava precisando, é o que o corpo dela estava precisando para engravidar. E, gente, tudo isso que a gente fala aqui, eu não falo da boca para fora. Eu trouxe alguns estudos aqui para vocês, que eles falam o seguinte, tá? Tem um artigo científico publicado no Journal of Reproductive Immunology, onde ele fala o seguinte título do artigo, que o estresse oxidativo, ou seja, o excesso aí de oxidação, pode afetar, né, a fertilidade. Então, mostra que o acúmulo de toxinas ambientais aumenta esse estresse oxidativo e afeta diretamente a qualidade dos óvulos. O óvulo, ele é uma única célula que sofre o quê? Estresse oxidativo, oxidação, por conta desse excesso de toxinas. Quanto mais toxinas, mais estresse oxidativo, mais oxidação celular, óvulos de pior qualidade. Se eu tiro essa intoxicação, se eu tiro essa inflamação, se eu melhoro esse quadro, né, se eu produzo a redox, né, tiro essa oxidação, eu melhoro a qualidade do óvulo, eu consigo
melhorar, sim, a sua fertilidade. E não, eu não estou falando de reserva ovariana, eu estou falando de qualidade de ovo, tá? E tem outro estudo também falando o seguinte, que associa a presença de fitalatos, bisfenol na redução da reserva ovariana e aumento de risco e falha de implantação. Então, a retirada de plástico é algo sério, a retirada de fitalatos é algo sério, a gente precisa levar em consideração, porque já tem estudos que comprovam, sim, que o BPA é nocivo para a sua fertilidade, que os fitalatos é nocivo para a sua fertilidade. Então, eu não estou falando aqui da boca para fora. Tudo que eu falo aqui para vocês tem embasamento técnico-científico. Tanto que a gente tem a nossa certificação com o CB, que é onde a gente tem todos os nossos artigos, todo o nosso acervo, toda a parte científica está lá para os profissionais da área de saúde que queiram interessar, né, que interessam nesse assunto de fertilidade, que querem trabalhar com seus pacientes de forma integral. Então, nós temos ali a nossa certificação, que é onde fica toda a nossa base científica, tá certo? E aí, gente, a fertilidade, então, ela começa antes da concepção. Antes de você querer engravidar, você precisa melhorar a sua fertilidade. Você, então, tem que se preparar. Qual é o tempo de preparo? No mínimo 3 meses de preparo. E é o tempo que a gente prepara as nossas alunas lá dentro do programa Conceber. São 3 meses de preparo lá dentro do programa. Por quê? Porque o seu óvulo que você está ovulando este mês, ele foi recrutado há 3 meses atrás. E há 3 meses atrás, como que estava a sua alimentação, sua atividade física, o seu ambiente, as suas emoções? Como que estava isso tudo há 3 meses atrás? O que esse óvulo ele vivenciou nesses últimos 3 meses? Coloca aí na balança, anota aí para mim. Ele é um óvulo de boa qualidade ou ele é um óvulo de má qualidade, de acordo com esse ambiente que ele vivenciou nesses últimos 3 meses? Por isso que a partir de agora você vai focar em pelo menos se dedicar durante 3 meses para melhorar a sua fertilidade. E aí você vai ter sim o seu melhor óvulo, melhor qualidade. Você vai conseguir engravidar. Isso pode acontecer também num período menor de tempo, como essa paciente que engravidou 30 dias depois de ter feito o protocolo completo ali do detox, né? Pode acontecer com você também de engravidar num curto menor, né? Num menor tempo. Tá certo? Mas o ideal é trabalhar esses 3 meses, preparar esse terreno e aí você, então, conceber, tá certo? Essa é a base, é isso que faremos juntas nos próximos dias. Eu quero você aqui comigo, inteiramente dedicada, tendo fé, acreditando e fazendo, dentro do seu possível, o seu melhor para conquistar, então, a sua maternidade. Tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.